Então, a apresentação que eu vou fazer, ela busca informar como que um Estado democrático consegue efetivar um direito social, especificamente um direito social complexo como o direito à saúde, reconhecido pela Constituição Brasileira de 1988. Então, a palestra está organizada em 5 partes. A primeira, um breve retrospecto sobre o reconhecimento da saúde como um direito, a ideia de que a saúde é um direito relacionado à dignidade humana. Então, as fases de proteção de um direito fundamental serão a segunda parte da palestra. Em seguida, discutir um tema que é estratégico na efetivação dos direitos sociais, que refere-se à democracia sanitária, que um direito social só se efetiva num ambiente democrático, participativo, para no final discorrer sobre 2 dos principais desafios atuais no campo da efetivação do direito à saúde. O primeiro é a política pública de saúde, a política pública de saúde e de que forma a política pública de saúde pode ser um instrumento de garantia do direito à saúde. E, em seguida, a judicialização da saúde, um fenômeno atual bastante expressivo já no Brasil. Nos últimos anos ganhou dimensão e volume muito grandes, inclusive mobilizando os tribunais superiores em recursos de repercussão geral ou em recursos vinculantes no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então, para começar a minha exposição, eu gostaria de ressaltar a ideia da saúde como um direito humano fundamental. Quer dizer, isso vem como uma consequência do progresso histórico dos direitos humanos, do reconhecimento dos direitos humanos e com o surgimento do próprio Estado moderno, remontando ao final do século XVIII. Então, quando a gente cria o Estado de Direito, a ideia de que o ser humano possui direitos inerentes à sua natureza, direitos relacionados à sua dignidade, a uma vida digna, num primeiro momento muito focado ainda na ideia de liberdade, direitos de propriedade, os chamados direitos liberais, ou direitos individuais e civis e políticos. Esse primeiro momento vão ser bastante cuidados nas constituições dos primeiros estados modernos, principalmente ali Inglaterra e França. Em seguida, ao longo do século XIX, esse modelo de Estado liberal, de Estado que tinha como principal foco a proteção dos direitos civis, políticos ou chamados direitos de liberdade, se mostrou um Estado que estava apenas aprofundando uma divisão social e impossibilitando a vida digna para muitas pessoas. Então, ao longo de todo o século XIX, vai ser esse Estado liberal confrontado com alguns movimentos sociais importantes, inclusive o período no qual nascem as principais teorias no campo social, em contraponto ao Estado liberal puro. Então, aí a gente tem ao longo do século XIX a ideia do socialismo, do comunismo, que vão querer que o Estado cuide não só dos direitos e liberdades individuais, mas também cuide de direitos econômicos, sociais, culturais, direitos fundamentais para igualdade entre as pessoas. Então, esse movimento do século XIX vai culminar no início do século XX com uma nova concepção aí do Estado moderno,
um Estado que vai passar a defender sempre direitos e liberdades individuais, que é a base do Estado do Direito, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. E aí as constituições do século XX começam a introduzir no seu texto a proteção de direitos sociais. Num primeiro momento, muito focado na proteção do trabalhador, direitos associados ao trabalho, e também alguns direitos relacionados à saúde começam a aparecer nas primeiras constituições. A gente vai ver na Constituição Mexicana na década de 20 e principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com uma remodelagem não só dos estados nacionais, o que restou deles após a Segunda Guerra no continente europeu, mas também da governança global dos estados e numa nova configuração de proteção internacional dos direitos humanos, que é o surgimento da Organização das Nações Unidas em 1945 e a definição de alguns documentos de proteção internacional de direitos humanos, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e depois, na década de 90, uma série de declarações e agendas relacionadas a direitos sociais, como a moradia, a educação, direitos ligados a grupos vulneráveis, mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Então, vai tendo, ao longo do século XX, uma grande um movimento de criação de normas jurídicas internacionais de proteção aos direitos humanos como um todo, na ideia de direitos indivisíveis e universais, e dentro desses direitos, os direitos sociais começam a incorporar a gramática de proteção dos direitos e de dever desses estados modernos, que passam então a incorporar alguns direitos sociais em suas constituições. Esse movimento de incorporação de direitos sociais nas constituições dos estados modernos, ele é irregular, cada estado incorpora da sua maneira. O Brasil veio timidamente, o Getúlio Vargas em 1937 foi o presidente que incorpora no Brasil todo esse movimento dos direitos sociais e, como eu comentei, dentro da linha de proteção dos trabalhadores e, paralelamente a uma boa proteção constitucional dos trabalhadores, tem o surgimento de uma consolidação da legislação trabalhista, a CLT, que teve uma forte vigência no Brasil até muito recentemente. Agora começa a sofrer um processo de mudanças mais radicais. A gente tem também, logo depois do período getulista, a nova Constituição de 46, que vai definir um campo importante de proteção social para o Estado brasileiro, inclusive ligado à saúde. Mas esse regime de 46 não teve vida longa. Em 64 a gente teve uma ruptura democrática, um período de 20 anos aí de um governo autoritário com atos institucionais, e a redemocratização em 88 é que vai dar a configuração atual então do que é o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, que emerge da Constituição de 1988, é um Estado democrático de direito com um grau de proteção social constitucional bastante relevante. A gente pode caracterizar a Constituição do Estado brasileiro como uma típica Constituição de um Estado de bem-estar social, um Estado que tem como dever não só garantir e proteger os direitos e liberdades individuais, o direito à liberdade de ir e vir, direito à liberdade de iniciativa, direito à liberdade de religião, os direitos políticos de votar, ser votado e etc. Mas essa Constituição de 88 protege também um campo de direitos sociais que é inovador, inclusive se a gente considera no direito comparado internacional. São pouquíssimas constituições modernas
que dão o grau de proteção de direitos sociais que a Constituição brasileira dá no seu artigo 6º e artigos subsequentes. Então a gente vai proteger o direito à saúde, à educação, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, assistência aos desamparados e assim por diante, a própria previdência social. Então, um campo de proteção social, um campo de proteção de direitos sociais nasce com a Constituição de 88 muito forte no Brasil. E dentro desses direitos sociais, a saúde teve um destaque. E eu vou aprofundar um pouco como é que o direito à saúde foi, a partir desse reconhecimento expresso no artigo 6º, desenvolvido na Constituição. Ela foi protegida principalmente nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, e o artigo 196 vai dizer expressamente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então a saúde vai ser reconhecida como direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então políticas públicas são fundamentais para a garantia do direito à saúde, e a gente pode dizer, para a garantia de qualquer direito, a gente depende de boas políticas públicas, inclusive para a garantia dos direitos liberais, de liberdade, a gente precisa de uma boa segurança pública, política de segurança pública. Não é diferente para os direitos sociais. Para garantir os direitos sociais, você precisa de boas políticas sociais e boas políticas econômicas. Que deem conta de reduzir riscos de doenças na sociedade, reduzir riscos de agravos à saúde, e isso é muito importante num país como o Brasil, onde a gente convive ainda com epidemias de países subdesenvolvidos, as doenças de fácil contágio, doenças epidêmicas. Agora estamos voltando a ter sarampo no Brasil. O Brasil é um país onde ainda temos hanseníase, a dengue, a zika, a chikungunya, doenças, febre amarela, quer dizer, doenças tropicais ou equatoriais típicas, que os estados do sul não têm grande capacidade de controle epidemiológico. O Estado brasileiro, então, tem que reduzir esses riscos o máximo. Vacinação, toda a parte epidemiológica. Além disso, o Estado tem o dever, que é o que está escrito nesse artigo 196, de organizar uma rede de serviços de saúde apta a garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, é uma proteção jurídica que a Constituição dá, bastante importante para garantia do direito à saúde no Brasil. Essa proteção à saúde vem no âmbito de um campo que a gente chama que é a Seguridade Social, que foi criada pela Constituição de 88. A Seguridade Social, ela vai ser composta, segundo a Constituição, artigo 194, por 3 grandes campos: a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Nesse conjunto de eixos de proteção, a Previdência Social, ela é uma proteção social contributiva, onde o Estado, com os empregados e com os empregadores, se cotizam para garantir uma proteção aos riscos inerentes à velhice, riscos inerentes ao próprio desenvolvimento do trabalho, onde pode ter um acidente de trabalho, tornar a pessoa inválida para o trabalho, e aí é um tipo seguro coletivo aos riscos inerentes à vida associada ao trabalho, a Previdência Social. Previdência Social é essa que está passando nesse ano de 2019 por uma grande reforma no Brasil. A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o grau de proteção que a Previdência Social efetivamente vai garantir no âmbito da sociedade brasileira. A tendência é a redução
da proteção da Previdência Social que está prevista na Constituição de 88. Então, a Seguridade Social como um todo está sendo reduzida no campo da Previdência Social. A assistência social é outro campo da Seguridade Social. O maior programa de assistência social brasileiro hoje é o Bolsa Família, um programa que visa dar às famílias brasileiras um mínimo de renda para que elas tenham condições, pelo menos, de alimentar diariamente e, se possível, ter um teto. Além disso, a assistência social busca a integração social de famílias mais marginalizadas economicamente, garantindo acesso à escola e acesso a uma rede pública de saúde. E a saúde, então, é o terceiro grande eixo da Seguridade Social brasileira, e assim como a assistência social é não contributiva. Então, tanto a saúde quanto a assistência social na Constituição de 88 ganham um status de direito não contributivo, direito universal. E aí, por conta disso, nós organizamos um sistema único de saúde, que é um sistema público, universal, gratuito, integral, voltado a oferecer às pessoas, a qualquer cidadão brasileiro, um atendimento de saúde de qualidade. Então, esse sistema público de saúde, chamado SUS, Sistema Único de Saúde, é a principal garantia que a Constituição brasileira organiza nos seus artigos 196 a 200 para a proteção desse direito, que é o direito à saúde. O Sistema Único de Saúde, então, eu vou abordar de uma forma um pouco mais detalhada muito em breve, porque ele é uma garantia fundamental do direito à saúde. Além dessa garantia, que é a garantia que eu diria programática de organização de uma rede de serviços públicos de saúde apta a dar conta das demandas e necessidades sociais, a gente tem também um outro tipo de garantia dada à saúde, que é a garantia de você ir ao Poder Judiciário demandar saúde. Então, a saúde vai ser considerada na Constituição Federal como um direito público subjetivo. Então, é a possibilidade do cidadão ingressar com uma ação judicial contra o Estado pedindo saúde, seja lá o que for, saúde de acordo com a sua necessidade do momento. Então, a depender da doença, a depender da necessidade de saúde, o cidadão pode ir à justiça e pedir ao Estado brasileiro: eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de um medicamento, eu preciso de algum tipo de atendimento médico, diagnóstico, que dê conta da minha necessidade de saúde. Então, são duas grandes garantias previstas pela Constituição brasileira para o direito à saúde. A primeira é uma garantia programática de consolidação de um sistema único de saúde, um sistema com serviços públicos de saúde universais, que deem acesso a todos a uma saúde de qualidade, a serviços de saúde de qualidade. E, de outro lado, se o Estado não oferece esse serviço de saúde de qualidade previsto na Constituição, o cidadão tem a possibilidade de ir ao Poder Judiciário e pedir esse seu direito especificamente de acordo com a sua demanda. No campo do Sistema Público de Saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é um sistema criado, então, pela Constituição, nos artigos 198, principalmente, que vai criar o Sistema Público de Saúde, que vai dizer que ele é o conjunto de ações e serviços públicos de saúde voltados à garantia dos serviços de promoção, proteção e recuperação. Então, a Constituição organiza esse sistema público de saúde com base em alguns princípios constitucionais que é importante conhecer. O primeiro princípio é que o serviço público de saúde é universal.
O serviço público de saúde, ele deve ser oferecido a todos sem qualquer discriminação. Não é admitido qualquer tipo de discriminação no acesso ao Sistema Único de Saúde. Então, não importa a cor, não importa o sexo, não importa a religião, não importa a etnia, não importa a renda, todos têm acesso ao Sistema Público de Saúde. Princípio da universalidade. O segundo princípio importante é o princípio do acesso igualitário. O acesso ao Sistema Público de Saúde é igual para todos. Significa duas coisas principalmente. Primeiro, que quem quer aceder ao Sistema Público de Saúde vai entrar na mesma fila, vai aceder da mesma forma. Existem as portas de entrada do sistema, que são o Programa de Saúde da Família, o pronto-socorro, nos casos de urgência e emergência, ou as unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento que dão conformidade a esse Sistema Público de Saúde. Então, o cidadão que vai entrar, precisa de um serviço de saúde no Brasil, ele vai procurar ou uma unidade básica de saúde ou um pronto-socorro ou um pronto atendimento oferecido pelo SUS, geralmente, nesse primeiro momento, serviços municipais de saúde ou serviços estaduais de saúde. A partir do momento, então, que o cidadão ingressa no sistema, ele vai ter acesso a um tipo de tratamento que é oferecido pelo Sistema Público de Saúde. E o princípio da igualdade, então, também vai dizer que todos que acessam o Sistema Público de Saúde vão ter direito ao mesmo tratamento. Então, ao mesmo tipo de cirurgia, ao mesmo tipo de medicamento, é padronizado, né? Então, essa é a organização do sistema em termos da igualdade. Igualdade no acesso, igualdade no tratamento que recebe. Não importa a etnia, a cor, renda, isso que eu estava mencionando. O terceiro princípio é que o Sistema Público de Saúde, o SUS, ele precisa oferecer serviços integrais. É o princípio da integralidade. O princípio da integralidade significa que o Sistema Público de Saúde deve oferecer primeiro serviços de promoção da saúde. Serviços de promoção da saúde são associados àqueles que educam a população, educam o indivíduo para que ele saiba proteger a própria saúde, a se alimentar adequadamente, que ele saiba ter higiene adequada, higiene coletiva adequada, a não tomar água em situações de risco, a não comer alimentos em situação de risco. A promoção da saúde busca, então, educar a população e os indivíduos para um bom cuidado da própria saúde, fazer atividades físicas e essas questões. Então, o Sistema Único de Saúde tem que ter uma rede de serviços capaz de orientar as pessoas sobre como cuidar da própria saúde e da saúde da sua família e do seu entorno. Além disso, o Sistema Público de Saúde tem que ter serviços de prevenção da saúde, que são aqueles serviços voltados à prevenção de riscos epidemiológicos, sanitários, ambientais, que podem fazer com que a nossa saúde venha a ser abalada. Então aqui eu estou falando de poluição, riscos associados às grandes epidemias, a dengue, ao sarampo, ao ebola, a chikungunya. O Sistema Público de Saúde, então, tem uma rede de serviços universal para garantir que as pessoas não fiquem doentes, né? Então, toda a campanha nacional de imunização, as vacinas, muito importante. O Brasil é um dos países que tem a maior cobertura vacinal do mundo. Então, essa rede de serviços que o Estado tem que oferecer vai organizar a vacinação, a vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância de saúde do trabalhador e assim por diante. E o Sistema Público de Saúde tem que também garantir a assistência integral à saúde, ou seja, se a pessoa
ficar doente, o sistema público de saúde tem que acolher essa pessoa doente e tratá-la dentro do nível de desenvolvimento científico e tecnológico possível. Então tem que oferecer o tratamento que existe disponível, o melhor tratamento, o tratamento mais adequado à necessidade de saúde daquele cidadão. Então o direito à saúde, ele é um direito individual, ele é um direito associado à dignidade da pessoa humana. Não dá para falar em vida digna, em direito à vida, que não seja um direito à vida digna, e a vida digna depende de saúde. Todos que já ficaram doentes sabem que o doente é um cidadão vulnerável. A doença gera vulnerabilidade na pessoa, e aí, pelo princípio da solidariedade, no Brasil nós garantimos que o direito à saúde é um direito ligado ao campo da solidariedade, da proteção social. Então, uma garantia importante do direito à saúde é o financiamento. E por conta disso, uma emenda constitucional no ano de 2000 vai incluir na Constituição Federal, no mesmo artigo 198, que a saúde vai ser financiada com recursos mínimos da União, dos estados e dos municípios. Então fixa lá um mínimo constitucional que o estado, o município e a União devem investir em políticas públicas de saúde para dar conta aí dos déficits de saúde que a gente tem no Brasil, que são muitos, né? Embora a Constituição tenha criado esse sistema e isso tenha melhorado muito as condições de saúde do brasileiro, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde ainda apresenta muitas deficiências e precisa ainda de um investimento importante de recursos e também de uma organização melhor da sua gestão. E se esse sistema não funciona direito, o cidadão deve saber que ele tem o direito público subjetivo de opor ao Estado uma ação judicial pedindo saúde. E isso vale tanto no campo da saúde pública quanto no campo da saúde privada. Recentemente, eu concluí uma pesquisa para o Conselho Nacional de Justiça, aqui levada a termo pelo Centro de Estudo e Pesquisa e Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, em parceria com o INSPER, também de São Paulo, num edital para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre a judicialização da saúde no Brasil, onde nós identificamos que o Brasil tem em torno de 1 milhão de ações judiciais em tramitação no Brasil, pedindo saúde nos campos da saúde pública e da saúde suplementar privada. Então, pedindo medicamento, cirurgia, acesso a exames diagnósticos, às vezes tratamento fora do país, às vezes tratamento que não são os mais adequados para o paciente. Enfim, o que nós descobrimos é que há um fenômeno da judicialização da saúde muito forte no Brasil. O judiciário, de certa forma, pauta a política de saúde brasileira, de tão volumosa que é essa demanda. Há um certo conflito entre poder executivo e poder judiciário nesse campo, o poder executivo dizendo que quem tem que fazer a política pública de saúde social é ele, e o judiciário falando a saúde é um direito e se você não garantir esse direito ao cidadão, eu, judiciário, vou dar essa proteção e vou obrigá-lo a garantir. Esse é o debate que estamos travando nos dias de hoje. Então é um equilíbrio natural de um Estado democrático de direito, o judiciário e o executivo, de forma harmônica e independente, irem se entendendo na melhor forma de garantir esse direito novo e bastante desafiador, que é o direito à saúde. Então o direito à saúde, para sua garantia, e aqui eu caminho para o final da minha apresentação, ele precisa de ampla participação democrática. O direito à saúde, e isso eu ousaria estender a qualquer direito social, só vai ter a sua proteção efetivamente. Então, o direito à saúde, para ser efetivado, ele depende de ampla participação democrática.
É preciso, então, uma mobilização da sociedade para que, junto com o Poder Executivo, por meio da pressão via Poder Judiciário, por meio da participação na reformulação legislativa do sistema de saúde, das garantias constitucionais da saúde, que se organize as garantias de um direito social como o direito à saúde, por meio de financiamento adequado, de organização de políticas públicas de saúde adequadas e de uma participação responsável e eficaz do Poder Judiciário na proteção desse direito, que é um direito humano fundamental. Então, o direito à saúde é uma realidade brasileira. Ele deu o seu reconhecimento em 88, fez com que esse campo do direito, que é o direito sanitário, crescesse muito no Brasil. Hoje ele já é um campo consolidado, um ramo do direito especializado, como efetivar o direito à saúde. Se tem mais de 1 milhão de ações judiciais, tem pelo menos aí 1 milhão de advogados, juízes, quer dizer, tem muitos operadores do direito tentando fazer com que esse direito constitucional vire uma realidade e melhore a vida da população, melhore a própria configuração do Estado Democrático de Direito brasileiro. Então, terminando, eu espero ter animado a todos com o tema do direito à saúde, um tema extremamente importante para a sociedade, para a melhoria da nossa qualidade de vida, para o qual convido a todos a colaborar na melhoria aí da nossa capacidade de resposta a essa necessidade social tão grande do nosso Brasil. Muito obrigado.